Vamos então até Brasília conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, chegamos um cadinho atrasados, mas é culpa da notícia. Estamos aqui. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, estou esperando aqui, mas acompanhando o noticiário, né? Então vamos lá. O mais importante do atraso para o início do Liberdade de Opinião com Alexandre Garcia, o mais importante é saber que o presidente da República passa bem e esse é o motivo por a gente ter atropelado aqui a programação, trazendo então essa informação a respeito de Jair Bolsonaro. A nota emitida pela Secretaria de Comunicação diz o seguinte, que o presidente, por orientação da sua equipe médica, deu entrada então no Hospital das Forças Armadas em Brasília, foi nesta quarta-feira, e foi até o hospital para realizar exames para investigar a causa dos soluços. A gente tem acompanhado nos últimos dias esse mal-estar do presidente, que chegou a dizer que estava com soluços, e não soluços de vez em quando, que eles permaneciam por muito tempo, estavam causando um incômodo, um mal-estar nele. Inclusive, naquele momento de conversa com os apoiadores, de entrevista com a imprensa, o presidente chegou a dizer que não estava conseguindo falar muito, estava sentindo mal-estar, justamente por causa desses soluços. O fato é que hoje o presidente da República foi até o hospital, então passar por exames para analisar e avaliar o que está acontecendo. A partir de agora, então, por orientação médica, vai ficar sob observação, período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital, não é, Alexandre? Pode ser em casa também. E palavras dessa nota oficial da Secretaria de Comunicação é que ele está animado e passa bem. Então, temos aí a informação da saúde do presidente da República. Alexandre Garcia, isso tudo ocorreu, evidentemente, a gente torce que primeiro fique tudo bem com a saúde, independentemente de qualquer compromisso que o presidente tenha, mas o fato é que isso ocorreu numa quarta-feira, em que a Basília Rodrigues até chamou de ADR do ano, né, o encontro entre os presidentes dos três poderes, que agora teve de ser adiado para ocorrer em breve. Pois é, o presidente ainda queria ir, né? Lá no hospital ele manifestou esse desejo quando se sentiu melhor, mas os médicos o convenceram a ficar lá para mais exames. Na verdade, ele lá às 4 da manhã, ele sentiu tanta dor que a primeira-dama chamou os médicos, não, vamos lá para o HFA, o Hospital das Forças Armadas, para saber o que há, né? Era uma obstrução intestinal que estava causando dor e mais um incômodo do soluço que começou quando ele fez ele passou por uma anestesia para fazer uma cirurgia bucal. Chegou ao ponto de estar num almoço em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na sexta-feira, que ele teve que se retirar do almoço. Depois, no dia seguinte, pôde participar daquela gigantesca passeata de moto lá em Porto Alegre. Mas, enfim, voltemos aí ao Hospital das Forças Armadas. Ele chegou lá, os exames clínicos, está tudo bem. Agora tem o seguinte, ele tem aderências intestinais, como consequência da facada no dia 6 de setembro de 2018. Né? Fez várias cirurgias, se não me engano 5, para corrigir aquilo que foi feito, que salvou a vida dele, né? A cirurgia de emergência que salvou a vida dele na Santa Casa de Misericórdia, lá em Juiz de Fora. Depois foram feitas outras cirurgias. O próprio médico que fez as cirurgias corretivas, Dr. Macedo, está vindo a Brasília. Então, ele fica no hospital também para esperar o Dr. Macedo, para avaliar. Tem essa cirurgia de hérnia, tem as aderências intestinais e tem outros problemas. Tem o estresse, ele não desliga nunca, ele não está mais fazendo rotina de atividade física, está se alimentando mal, alimenta-se correndo, come ali um sanduíche, uma coisa assim, né? Além do refrigerante que ele prefere. Então, tudo isso está contribuindo para essa situação em que a parte que demonstra que alguma coisa não está bem é o soluço, né? Vem aquele soluço, aquele espasmo, mas o que causou problema agora, nessa madrugada, foi a obstrução intestinal, né, que provocou dores, e por isso ele está internado. Mas ele está bem, tanto que queria ir para a reunião das 11 horas, né? Está disposto, mas estão segurando ele lá e ele vai ter que entrar em algum tipo de rotina, de não esquentar tanto a cabeça, de se alimentar melhor e de fazer uma rotina de atividade física.
Elisa? Primeiro, cuidar da saúde, não é, Alexandre? Evidentemente. Inclusive, agora há pouco o STF emitiu uma nota... Porque a saúde... Sim? Desculpa, é que a saúde de um presidente sempre afeta a saúde da estabilidade política num país, né? Sem dúvida. Agora, ele está bem, mas tem que corrigir o que está causando problema. Pois é, por isso ficamos tão atentos, né? E paramos praticamente a programação para acompanhar o que acontece com a saúde de um presidente da República. O fato é, então, que um dos compromissos do dia, a agenda do presidente é muito cheia, mas um dos compromissos seria, então, a reunião entre os três poderes que estava agendada, incluindo, então, o presidente do STF, o próprio presidente da República e também o presidente da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Alexandre, segundo um aviso emitido pelo STF à imprensa, essa reunião vai ser oportunamente reagendada. Essas são as palavras. Quero te ouvir, então, rapidinho, antes de trazer o próximo assunto, sobre a importância desse encontro neste momento atual do Brasil. É só uma questão de harmonização, né? Agora não adianta o ministro Fux promover isso e ele não conseguir fazer isso dentro do Supremo. Tudo aquilo que, inclusive, eu li ontem aqui, o discurso dele, ainda estou com ele aqui, né, falando sobre os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corpore seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões, né, porque o tribunal está se desgastando, ele diz, né. Agora, ele tem que convencer também os seus companheiros de tribunal. Mas, e outra coisa, né? Reúne-se o presidente da Câmara, do Senado, presidente da República, presidente Supremo, e nós continuamos com 180 mil leis, um emaranhado de leis. Esse é a nossa insegurança jurídica, que gera insegurança institucional. E é uma coisa que todo mundo reclama nesse país, os investidores, os agricultores, os pecuaristas, os industriais, os empregadores, os empregados, né? Isso é que teria que ser resolvido para dar estabilidade para esse país. O que aconteceu com aquele pântano asiático chamado Singapura? Disseram, podem confiar nas leis desse país que elas garantem os seus direitos, né? E está aí Singapura, primeiríssimo mundo, né? É disso que a gente está precisando aqui, na hora que os poderes se reunirem, para tratar disso também, tá? Tudo bem, Montesquieu, pesos e contrapesos, harmonia entre poderes, independência, muito bonito falar. Agora, no exercício, no dia a dia, que fica difícil, né? Elisa? Seguimos ao vivo aqui com o Liberdade de Opinião e como estamos ao vivo, já queremos compartilhar com vocês imagens desta manhã de mais um dia de início de trabalhos na CPI da pandemia. E temos aí o nome desta manhã, Emanuela, já aparecendo aí na tela, já entrando na sala de depoimentos. E para hoje é o seguinte, temos um dia diferente em que uma depoente vai comparecer mais uma vez menos de 24 horas depois de ter estado ali na bancada. Porque ontem se negou a responder às perguntas dos senadores amparada por um habeas corpus expedido pelo ministro Luiz Fux do Supremo. A sessão então foi suspensa e ficou paralisada por 1h30. O depoimento foi retomado, mas a insistência de Emanuela, amparada por um habeas corpus, em ficar em silêncio, fez com que os senadores decidissem, então, consultar o STF para entender até que ponto a depoente poderia se calar e até que ponto eles poderiam insistir em ouvir uma resposta. Depois de um intervalo de 7 horas, os senadores conseguiram, junto ao STF, o direito de agir contra o silêncio de Emanuela, mas ela se recusou a responder. Alegou exaustão, evidentemente, depois de um dia inteiro exposta a essa situação que começou às 8 da manhã e terminou às 9 horas da noite, e disse que não tinha condições físicas e psicológicas para falar à CPI da pandemia. Emanuela Medrades. Quero lhe ouvir então, Alexandre Garcia, sobre o silêncio de Emanuela e mais sobre essa decisão, então, de retomar os trabalhos e, mesmo assim, Emanuela permanecer em silêncio. E hoje será retomado, então, vocês acabaram de ver a imagem de Emanuela já voltando ao ambiente da CPI da pandemia. Bom, com todo respeito às pessoas que lá estão,
eu acho que parece que a gente está num hospício, né? Eu lembro aqui de um título de Shakespeare, Muito Barulho por Nada, né? Está se tratando de um caso, tudo isso está se tratando de um caso em que não houve um único centavo de prejuízo ao erário. Ou seja, é uma compra que não houve. Doses que não foram entregues, dinheiro que não foi pago. É disso que nós estamos tratando, né? Agora, outra questão também. O ministro Fux pôs em prática isso que eu falei há pouco, que ele disse lá no discurso dele, que cada poder tem que resolver no seu âmbito e depois que arque com as consequências, né? Ele continua dizendo a mesma coisa, que a CPI e a senhora Medrades que resolvam entre si o que pode falar, o que não pode falar, e depois que arquem com as consequências, como foi o caso da doutora Anise, que entrou na justiça com danos morais, né? Ou sei lá o quê, ou prenda, né? Alguma coisa que resolvam lá, né? Foi isso que o ministro Fux, agora, numa segunda manifestação, esclareceu. Ele está lá sozinho, não tem os outros para votar, e disse, olha, esse é um assunto de uma CPI do Senado Federal, né? Resolvam esse assunto, né? E afinal, eu não sei se estava na agenda, pelo menos, que o chefe da senhora Medrades ia depor também, Francisco Maximiano. Esse é fundamental, esse quer depor, né? Mas, então está essa coisa. Eu soube que parece que vai ser prorrogada por mais 3 meses a CPI. E aí fica a aposta, o que vai se desgastar mais? O presidente da República, como é o objetivo da CPI, ou a própria CPI, ou vai levar esse desgaste para o Senado, né? Então, vamos ver o que vai acontecer agora, né? Ontem não teve espetáculo, hoje, pelo jeito, nós vamos ter alguma situação aí, vamos ver como se resolve. Elisa? Acrescentando também uma informação ao que disseste, então, de fato, tem agendado Emanuela Medrades para hoje na CPI da pandemia, já chegou ao ambiente e já a gente vai ao vivo para lá com os nossos repórteres. E os senadores devem ouvir hoje também o sócio proprietário da empresa Precisa, o Francisco Maximiano, chefe de Emanuela Medrades. Alexandre, vou em frente aqui trazendo mais um assunto para poder ouvi-lo aqui na Liberdade. Sim? Desculpa, dá uma atrapalhada aí nesse vazio de tempo, né? Mas esse é que é o homem que sabe das coisas, né? Vai ouvir a subordinada, insiste em ouvir a subordinada, eu ouvi o chefe vai ouvir, né? Só que dá mais tempo de demonstrações e tal sobre a vacina que não foi comprada, não foi paga e não levou 1 centavo sequer do erário. Elisa? Seguimos aqui sobrevivendo ao delay, que é esse tempo entre a minha fala, o momento que o Alexandre escuta e o momento que ele responde. Por isso que você vê essas pausas. Tecnicamente se chama delay, mas a gente vai tocando o barco aqui sempre numa boa. Próximo assunto. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que acaba com o pagamento dos chamados supersalários dos servidores públicos. Atualmente funciona da seguinte maneira: o teto para os servidores é de pouco mais de R$39 mil. Qual é a expectativa do governo? É que com a aprovação, o fim dos supersalários, ou seja, os salários acima do teto, vão gerar uma economia de cerca de R$10 bilhões aos cofres públicos por ano. Como foram feitas alterações no texto, quando chegou na mão dos deputados, agora vai ter de voltar a proposta e ser analisada novamente pelos senadores. Alexandre, como você avalia, então, a aprovação desse projeto na Câmara? Bom, o projeto de 2016, que está na Câmara depois de aprovado pelo Senado em 2018, e agora foi aprovado simbolicamente, né, graças a um acordo entre o presidente da Câmara e as lideranças. Parabéns a eles. Mas, como houve alterações, vai de novo para o Senado, né? É para tratar do óbvio, para dizer que está valendo o que está na Constituição. Uma coisa incrível.
né? Hoje a gente está falando a segunda vez de hospício, né? Parece um hospício, que tem que fazer lei para confirmar a Constituição, sendo que o Supremo nega a Constituição em muitos casos. Vejam só, está lá no artigo 37, na linha 11, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções, empregos públicos da administração direta, autárquica, fundacional, blá, 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 não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E, no entanto, excede, né? Seria 39.200 e poucos, né? Mas tem gente ganhando 100 mil, 120 mil, 80 mil, 50 mil, né? E assim, né? Não, é vantagem disso, vantagem daquilo. Esse projeto diz, olha, verba indenizatória, só essas aqui, né? Porque indenizatória é assim, aquela em que a pessoa faz um gasto, depois recebe de volta o que gastou. Tudo bem, né? Agora, a gente está vendo, muita Assembleia Legislativa tem gente ganhando 100 mil, tribunais de contas tem gente ganhando mais ou menos isso, né? E agora estão dizendo, olha, vale para todo mundo. E diz aqui que o teto é o prefeito, o salário do prefeito no município, o salário do governador no estado, né? Nos outros tribunais, salário de desembargador, né? Está estabelecendo os tetos. Então, agora, aí também diz a Constituição, lá no artigo 5º, no 36, a lei não vai ferir o direito adquirido. E agora? E se o pessoal entrar na justiça? Não, mas temos direito adquirido. Eu vinha recebendo 74 mil, por que eu vou receber menos agora? Né? Não haverá redução do salário. Então tem tudo isso. Daqui a pouco vai ficar muito claro que quem já vinha recebendo vai continuar recebendo e só os novos é que não vão receber. Vamos ver o que o Senado vai deixar claro, né? Agora tem muita coisa aqui que a gente está vendo que foi feita sob pressão de uma mudança de um regime mais fechado para um regime mais aberto, em que algumas vezes a diástole, né? A abertura da tampa da panela de pressão excedeu-se e muita coisa precisa ser corrigida. Uma delas é isso. Estabelece um teto de 39.200 e pouco, mas está cheio de gente ganhando além do teto e tudo bem, né? Aí tem que fazer uma lei para dizer que a Constituição está valendo. É incrível, é incrível. Elisa... A Constituição que está ali pertinho de Freud, o pai da psicanálise, e algumas coisas realmente nem Freud explica. Alexandre Garcia, obrigada por mais um dia. Obrigado, Elisa. Aproveitem o dia. Eu lembro sempre, reitero aqui para vocês, que as opiniões emitidas pelos comentaristas Sidney Rezende e Alexandre Garcia não refletem necessariamente a posição da CNN.